Olá, eu sou a Natália Gontijo, diretora da Escola Casa de Vó, e estou aqui hoje com duas convidadas. Nós vamos começar um novo programa nas nossas redes, que é um podcast, onde nós vamos conversar sobre diversos temas e assuntos da área infantil, desenvolvimento infantil, temas que preocupam muito as famílias, que fazem com que as famílias tenham o interesse na busca de entender um pouquinho mais sobre os filhos, sobre o desenvolvimento dos filhos, a parte escolar, a parte da conversação, a parte do desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, e nós teremos aqui vários encontros. E o nosso primeiro encontro está acontecendo aqui hoje, e eu tenho duas convidadas maravilhosas para apresentar para vocês. Nós estamos aqui hoje com a Teacher Vanessa, que é professora na nossa escola, maravilhosa, trabalha com os pequenos aí de 1 e 2 anos de idade, pedagoga, formada também em artes cênicas, então terá muito a corroborar aqui nesse momento para conversarmos hoje sobre o assunto a comunicação infantil. Como nós podemos colaborar com as nossas crianças para desenvolvermos essa via de comunicação. E temos também a Ludmila Tolentino, que está aqui, fonoaudióloga, uma profissional da minha confiança, que sempre, quando os pais nos procuram, eu indico a Ludmila, porque realmente ela tem um trabalho muito profissional, com muita dedicação e de uma forma muito lúdica, que traz as crianças realmente para o desenvolvimento. E nós estamos aqui nesse momento. Eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje, porque realmente é esse o nosso intuito, conversando com vocês sobre esse assunto, né, essa temática relacionada à comunicação infantil. Teacher Vanessa, dentro de sala, você já teve alguma dificuldade com algum aluno em específico, alguma criança em específico na educação infantil relacionada a essa parte da comunicação? Olha, eu costumo dizer que a gente sempre tem várias crianças que chegam e a gente tem alguns remanejos a se fazer. Por exemplo, tem crianças que chegam para nós, assim, todas elas vão chegar assim, sem ter muito essa fala, essa comunicação que a gente espera, né? Mas todas as crianças, eu brinco até que elas se comunicam, né? A gente já teve vários casos. E um deles, assim, que marcou bastante, que eu acho que você vai até lembrar, que era uma menininha que chegou para nós, sabe? E ela gesticulava demais. Então, quando ela estava com fome, ela fazia o que queria. Lembro comer. bem. E aí, era muito engraçado, porque quando ela já olhava para a gente já sabia o que ela queria. Com então, certeza. assim, antes dela gesticular, eu já sabia que ela queria comer, que ela queria sair da sala. Então, com o tempo, a gente vai ganhando essa segurança, né? Porque eu costumo dizer que a criança ela precisa primeiro se sentir segura, porque a gente passa no processo de adaptação e a gente fica meio que, às vezes, inseguro, sabe, no quesito de querer saber se a gente está estimulando essa criança bem, se a gente está usando os mecanismos que vai, de fato, atingir a demanda necessária para essa criança, né? Então, eu costumo usar muito, assim, né, da ludicidade, para brincar com essa criança, para mostrar para ela que está tudo bem ali dentro da sala. Mas essa pergunta que você faz, assim, é uma demanda que ela chega para nós assim diariamente, né? Hoje mesmo eu estava falando até agora ali nos bastidores com a Lud, que uma mãe veio, você não está achando que ele está muito assim? Meu filho não está falando muito. Eu falo assim, nossa, mas ele fala super, né? Se comunica super bem. Então, eu costumo falar que a criança, em sala de aula ou em casa, não sei, né? Eu tenho 2 filhos também e entendo muito que a nossa preocupação hoje é a fala da criança. Será que ela não está muito assim, demorando demais para falar? Será que essa criança vai falar? Né? Acho que deve ser uma demanda que a Lud sempre deve ouvir. Com certeza. Né? Que é o que mais ouve. Mas eu gosto muito de brincar com essa criança, de mostrar que está, primeiro, tudo bem em sala de aula, que ela está segura, que ali é um lugar legal, que ela vai se divertir. E todas essas crianças, né, porque eu sou teacher de 1 ano, né, gente? Convenhamos aí. Essa criança ela não vai chegar, oi, teacher, bom dia, tudo bem? Não, ela chega chorando. É a comunicação dela, ela vai chegar com esse choro e aí eu tenho que acolher essa criança e mostrar que está tudo bem. E logo após isso, ela começa a soltar esses gestos. Exatamente. É um sorriso,
né? Ela entende que ela pode se comunicar com os gestos, com a aprendizagem que nós temos ali em sala de aula, né? Uma roda de cantiga, ela começa a soltar algumas palavras, ou não, mas ela gesticula muito bem. Então, eu começo a brincar com essa criança ali e mostrar alguns estímulos que vai acessar ali a linguagem dela, né? Que deixa ela mais confiante, que deixa ela segura de me mostrar aquilo que ela quer. Ótimo. Se expressar. E eu lembro bem desse caso que você está falando. É uma aluninha que continua conosco, muito querida, extremamente simpática. E nós víamos exatamente isso. Ela tinha, Lud, ela tinha uma comunicação não verbal. Né? Ela não comunicava conosco com palavras. Ela comunicava com gestos. Então, por exemplo, nós temos o nosso porteiro que, quando os pais chegam no drive da escola, ele anuncia com o nome, né? Então, ele sempre anuncia o nome da criança. E eu lembro de uma vez que ela olhou para mim, pôs a mão no ombrinho e apontou o dedinho, como quem diz, ele está me chamando. Então, ela tinha essa via de comunicação. E era uma preocupação da mãe naquele momento, né? A mãe sempre falava com a gente, mas ela tem uma comunicação que não é verbal. E eu fico preocupada. E eu sempre conversava com ela, calma, porque ainda está antes dos 2 anos e ela dá sinais dessa comunicação. Difícil é quando ainda não dá esses sinais, né? E hoje ela tem uma fala extremamente completa e com funcionalidade, né? Com um repertório muito bacana. Ela consegue contar historinhas e ela tem ainda 2 anos, né? Então, assim, foi um salto muito rápido. E a gente sempre conversa com os pais exatamente isso, porque geralmente aquelas crianças mais o que nós chamamos tagarelas, né? Que conversam bastante, foram crianças que em algum momento os pais se preocuparam. Gente, será que horas que vai conversar? Que hora que vai começar? Né? E assim, Lud, diante dessa circunstância, você já recebeu algum caso? Com certeza já, né? Com certeza. Tudo um pouco. Deve ser a maior preocupação que você recebe em consultório. Mas como que é assim quando os pais chegam, né, para trazer esse tema? Como que é desenvolvido o trabalho com essas crianças que ainda não são verbais, né, para ter esse desenvolvimento? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a fala é a cereja do bolo, é o topo da nossa pirâmide. Linguagem é tudo. Não é porque a criança não está falando que ela não está se comunicando, né? Sim. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que conscientizar os pais. Então, o meu filho ele tem 2 anos e não fala, ele não se comunica. Calma. O seu filho não fala, mas ele se comunica. Sim. Você sabe quando ele quer ir ao banheiro? Sei. Você sabe quando ele quer brincar? Sei. Então, o seu filho se comunica. O seu filho compreende o que você fala? Fulano, pega a bola para mim. Fulano, pega o controle que está em cima da cama no quarto da mamãe. Sabe? Então calma. Vamos por partes. A primeira coisa é você entender isso, tá? Que linguagem é uma pirâmide, é um bolo. E ali, a cerejinha é a fala. Tá? Primeira coisa é isso, orientar os pais quanto a isso. Tá? E aí a gente tem que ver o que é esperado para aquela criança naquela idade. Porque não adianta também você exigir de uma criança que ela... Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do fonema R. Né? Os pais falam muito, meu filho tem 3 anos e não fala aranha, ele fala alanha. Mas o R, ele só é esperado aos 5 anos, a partir de 5 anos de idade. Então, a gente tem que ver o que é esperado para aquela criança, naquela determinada idade, e se realmente ele tem uma boa compreensão, se não tem uma boa compreensão, em qual fase ali daquela pirâmide ele está, para a gente ver qual, de fato, é a necessidade daquela criança naquele momento. E é realmente assim, tão interessante porque nós vemos muitos casos, exatamente como você comentou, de pais que quando eles vêm com essa demanda relacionada à comunicação da criança, nós perguntamos assim, você põe a sua criança para precisar falar? Né? Porque os pais, eles têm muito isso, assim, realmente, às vezes por pressa, ou por comodidade, ou por não ter um olhar crítico sobre as suas ações, e os pais automaticamente entregam para a criança de uma forma muito imediata. Então, se a criança aponta para a água, ela já recebe a água, ela não é estimulada a falar água, né? Então, assim, e é um trabalho que nós desenvolvemos muito lá na escola Casa de Vó. Então, assim, sempre que nós temos a oportunidade,
na hora do snack, né? As crianças recebem o lanchinho. Então, vem a fruta, o lanche principal e o suco. Se a criança quer mais fruta, geralmente a criança aponta. Então, as professoras perguntam, what do you want? Né? O que você quer? Então, quando às vezes a criança tem aquela dificuldade de compreender, perguntam até no português, para a criança ter uma compreensão ali e conseguir repetir a palavra. Então, isso traz um benefício muito grande para o desenvolvimento das crianças. Inclusive, os pais, por exemplo, também, quando eles têm essa dificuldade, nós falamos, eles se reconhecem. Né? Eles falam, não, realmente, tem hora que eu entrego para o meu filho e tudo. Ainda mais agora, que assim, tudo é muito rápido, né? Sim. A informação, ela chega muito rápido. E eu fico assim, gente, na minha época eu tinha que estudar, eu tinha que ir para a biblioteca. Hoje você pega tudo no celular, tudo pronto. Exato. Então, assim, a tecnologia veio para ajudar, mas para atrapalhar em algumas questões. Sim. Então, são crianças já aceleradas. Exato. Né? E aí, se a criança está um pouquinho assim, mais calma, tem alguma coisa errada. Você já vê que a mãe está ali num desespero. Meu filho não vai falar. Calma, e tem um nível de ansiedade das famílias também. Né? Nós sempre conversamos isso com os pais. Quando eles nos procuram na nossa escola, nós temos a psicóloga escolar também, que inclusive vamos ter um momento, né, de um encontro com ela também para falarmos sobre esse trabalho desenvolvido na escola. E sempre que nós recebemos os pais com essa demanda, com essa preocupação, nós reparamos que são famílias que vêm de um contexto ansioso, né, e acabam passando essa ansiedade para os filhos. E às vezes atrapalha, porque a criança, os pais estão tão ansiosos e ficam fazendo a cobrança de uma forma tão incisiva que aquela comunicação não é natural. Exatamente. E é isso mesmo. E tem muito essa questão de comparação. A gente vê muito isso. O meu filho, eu tenho um filho de 3, um filho de 2 e um de 1. Às vezes chega a escadinha pra gente. Eu comparo ele com o meu de 1 com o meu de 3, ou o meu de 1 com o meu de 2, e não tá legal. Então, eu sempre falo para os pais, olha, calma, comparação, ela é válida para você buscar uma ajuda. Sim. Mas, a partir do momento que você começa a comparar essa criança em todos os detalhes, já não é legal. Cada criança tem uma fase diferente, uma estimulação diferente. Cada um tem o seu perfil também, né? Exatamente. Como que esse primeiro foi estimulado? Como que esse segundo foi estimulado? Sim. Né? E uma coisa importante que você falou da água, a água é o principal, né? Sim. Eu sempre pergunto para os pais, mas como que ele se comunica? Ele aponta, ele fala, ele grita, ele pega a sua mão e leva até o lugar. Ele reconhece. Exatamente. E aí, eles, geralmente, na questão da água, a água fica à disposição dele. Então, quando ele quer, ele mesmo vai lá e pega, é muito independente. Não, então o que você vai fazer? Você vai deixar numa altura que ele não possa pegar e você vai dar opções para ele. Ao invés de você falar, fulano, você quer água? Por que você não fala assim, você quer água ou suco? Alguma coisa vai ter que sair. Porque se você falar, você quer água, vai uma comunicação não verbal. Sim ou não. Sim ou não, ele já fica vai fácil. Fica fácil. Então, vamos estimular de um jeito diferente, colocar dificuldades para essa criança que é tão independente hoje, né? Sim. E assim, é tão interessante porque quando você falou a questão da tecnologia, né? Nós sabemos que na internet nós temos informações de todos os tipos, né? Nós temos aquelas pessoas que não estudaram, não são profissionais da área e colocam informações indevidas na internet e aí geram comparações indevidas para os pais também. E também as famílias buscam tantas informações que às vezes no intuito de desenvolver apenas a autonomia, o pai não percebe que deixando tudo muito fácil para a criança pegar para desenvolver esse lado da autonomia, que também é muito importante, não gera o desafio na criança de desenvolver a linguagem. Né? Então, é um momento realmente ali que a gente tem que ter essa ajuda. E existem diversos profissionais também que podem auxiliar essa família. Né? Nós temos algumas crianças, às vezes, assim, que começam a desenvolver a fala,
mas existem algumas palavrinhas que acabam saindo erradas e, como você falou, né, tem a fase para cada alcance, né? Então, nós precisamos entender até onde essa criança pode ir, o que nós podemos esperar dessa criança, né? Então, realmente, isso traz um objetivo muito fácil para a família conseguir caminhar. E tão interessante também da gente entender o processo da adaptação da criança na escola com a linguagem. Porque é muito interessante quando os pais de 1 ano buscam a escola e, às vezes, tem uma pessoa para ficar com a criança em casa, mas eles buscam a escola assim, porque eu quero que meu filho socialize, eu quero que meu filho converse. O agrupamento, né, de 1 ano, lá na escola nós chamamos de Nest One, o agrupamento de 1 ano, ele tem os objetivos, né? Acho que a teacher Vanessa ainda pode falar mais do que eu sobre isso. E atividades que as professoras desenvolvem justamente com esse ponto, né? E realmente, assim, quando a criança entra, ela tem uma comunicação interna entre os amiguinhos que eles vão desenvolvendo, é muito né? gostoso de ver. Porque, assim, a início, né, no acolhimento, nos primeiros dias, é choro, choro e choro. E aí os pais olham pra gente e falam assim, será? Estou fazendo a coisa certa? Isso. Ai, não vai dar certo esse negócio. A gente teve um caso também de um pai que sofreu muito, né? E hoje a menina está lá, assim, alto, se comunicando, super bem, está tranquila na escola, né? Super acolhida, mas a gente entende isso, né? Porque eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? Um de 8 e um de 11. É tão engraçado como que eles se comunicam, né? Parece que eles têm uma linguagem própria deles ali. Não, e eles se entendem, né? Super. Quero te falar. Sim, assim. Eles se entendem no olhar. Sim. No olhar. Eu tive um aluno muito interessante, né? Que nós estávamos conversando. Eu tive um aluno em 2013 que tinha um diagnóstico de autismo e ele, até então, não verbal. E ele comandava a sala toda no olhar. No olhar. A comunicação dele era no olhar. E hoje ele já tem essa comunicação, né? Ele já é uma criança mais velha, verbal e tudo. Então, assim, o contexto de socialização traz muitos estímulos e traz o resultado. Porque desenvolve também esse lado da autonomia, que é uma preocupação das famílias. E eu vejo um benefício muito grande nesse desenvolvimento das crianças, mas traz esse lado da via de comunicação também. E quando os pais vão colocar os filhos na escola, né, para esse período da adaptação, que a teacher Vanessa está comentando, que tem o chorinho, né, que é uma forma da criança se comunicar de que tem algo mudando, né? Eu sempre falo com os pais, quando a criança vai entrar na escola, é igual quando nós entramos em um trabalho. Né? Quando nós entramos em um trabalho novo, uma empresa nova, algo novo que vai acontecer na nossa vida, nós nos adaptamos. E naquele período gera um estresse emocional. Né? Às vezes nós ficamos mais bravos em casa, às vezes nós temos algumas falas mais bravas com os nossos companheiros. Isso é normal do ser humano num período de adaptação, né? De um controle das emoções. E as crianças são pequenas, então automaticamente o que elas conseguem se comunicar que tem algo mudando é com o choro. É claro que esse choro, ele é um choro muito respeitado, não é um choro da criança ficar soluçando ou da criança ficar mal. Claro que não, quando é necessário, chamamos a família vem e a criança fica bem, né? A partir de então que a família entra na sala e participa daquele processo da adaptação. Também entra, né? Exato. Depois, para tirar ela da sala é uma dificuldade, porque aí ela passa Quer participar, né? Isso, ela passa pela porta e os neném tá lá assim, chamando. Isso, eu não... Comunicando, se comunicando e chamando ela. E ela já entende. Ela entra todo dia lá na sala. Mas é porque eu não tenho resistência, Lude, não tenho. Agorinha mesmo, antes de vir pra cá, eu e a Vanessa estávamos na escola e aí eu tava lá dentro da sala do Nest One. É porque eu tenho que entrar e dar meu cheiro todos os dias. Todos os dias o que recarrega, a função que recarrega o meu dia. Mas em relação a essa adaptação, nós sempre conversamos isso com os pais, né? Porque eu vejo uma ansiedade dos pais de, por exemplo, ver uma dificuldade na socialização da criança, mas quando eles vão visitar a escola, ou a mãe ou o pai, às vezes vai a avó visitar a escola, eles se sentem inseguros de colocar a criança antes da criança conversar.
Então, eles falam, medo, a criança né? não vai me contar o que aconteceu, a criança não vai saber pedir para ir no banheiro, a criança não vai saber para pedir para beber água. E aí é quando a gente estabelece para a família, né? Como que é esse trabalho dentro de sala. E assim, Teacher Vanessa, você pode contar para a gente também como que vocês interpretam dentro de sala quando uma criança quer alguma coisa, né? Ela está desejando alguma coisa e ela ainda não tem essa verbalização completa. Como que funciona? Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque eu lembro do meu parto, por exemplo. O neném nasce ali e você olha para ele e fala, oi, filho. Tudo bom? Porque você não tem um manual, né? Exato. Então, assim, eu costumo falar isso para as mães. Eu falo, eu sou mãe, também entendo super que a gente tem essa preocupação de que uma criança entra para a sala de aula, está vindo para a escola, é o único filho que você tem e ele não fala. E se acontecer alguma coisa, você vai entender? Claro que eu vou entender. Por quê? Porque a vivência que a gente tem em sala, o convívio, ele te traz, assim, sabe? É tão natural que você olha e você já está entendendo o que ele quer. Exato. É igual, tem o choro para a fome, o choro do frio, o choro para trocar uma fralda, o choro para ficar no colo e o choro para dormir. Eu quero dormir, eu tenho um estilo de choro. Sabe? Uma frequência. É uma frequência do choro que você olha e fala, tá bom. Consegue interpretar aquele momento. Então, é a mesma forma como eu também uso o meu tom de voz com essa criança. Eu não preciso gritar com ela para ela entender que ela não pode beliscar, porque também é uma forma de falar e tá tudo certo. Porque essa criança precisa se desenvolver. Já pensou uma criança? Eu até costumo falar, quando acontece, né, essas questões, e a gente sempre dá um feedback para o pai. Olha, hoje aconteceu. E o pai não gosta, né? Olha, hoje ocorreu um fato, né? Seu filho usou da mordedura, né? Deu uma mordidinha. Deu uma beliscada, puxou o cabelo do amigo, mas está tudo bem. Aí a mãe já fica assim... muito ansiosa, super preocupada, mal, porque né? isso aconteceu. Eu falei, olha, deixa eu te falar, tá tudo bem? Sim. Todas as crianças vão fazer isso. Porque é uma forma dela se comunicar de que, olha, eu não quero que você pegue no meu brinquedo. Olha, eu não quero que você chegue perto de mim, então dá licença. Eu empurro. A criança ainda está desenvolvendo, ela está desenvolvendo. né? E também tem a questão de quando a criança começa a morder, porque ela está ali, né? Com a oralidade, querendo sair, a fase oral daquele modelo. E aí ela começa a morder até o vento. Eu costumo falar assim, tá mordendo até o vento, gente. Ó, vamos ficar de olho aqui. E é tão interessante. É muito legal isso, sabe? É um processo, e é tão interessante assim, porque ele é um processo, né? Por exemplo, essa fase da mordida. A criança utiliza muitas vezes, quando muito pequenininha, a mordida como uma via de comunicação. Às vezes está eufórica, morde, né? Às vezes a criança tá muito triste ou ali, tá nascendo um dentinho, morde. E as famílias, elas ficam muito preocupadas quando o filho está nessa fase mordendo outras crianças, né? E aí nós sempre conversamos com eles assim, é importante que você tenha uma conversa em casa. Sim. Aí, às vezes, os pais falam, mas ele não conversa, ele não vai entender o que eu estou falando. Entende porque as crianças, a partir do momento que você está olhando, você tem toda uma expressão facial e falas de um contexto que a criança já vem escutando. Sim. Então, a criança vai fazendo a leitura que aquele comportamento dela foi inadequado. E outra coisa, tem a questão do vínculo, né, Nath? Sim. Você estabelece um vínculo com a criança, acabou. Ela vai te compreender de qualquer forma. Exatamente. E aí esse vínculo que pega, que você estava falando aí agora. Eu uso demais minhas caras e bocas e gestos para mostrar. Isso é do teatro, assim, né, teacher? Eu uso tudo a favor, né, dessa comunicação com a criança, de falar oi, né? Não faz isso, amor. Olha que patente. Então a gente abaixa, olha nos olhos, conversa, tá feliz, né? Olhar sempre nos tá olhos. olhando nos olhos dessa criança quando acontece alguma coisa, ou quando eu quero que ela entenda de fato. Então eu sempre estou sentado nesse campo de visão para que ela me entenda. Né? Então a gente faz muito essa roda de conversa, né? Igual nós estamos aqui, eu preciso, para me comunicar com essa criança, ela precisa estar me olhando nos olhos, ela precisa ver que o que eu quero expressar para ela. Mesmo que ela não fale
palavras, mas ela fala, eu costumo falar que o corpo fala muito, né? Se você tá bem... Nós também, né? Adultos também. Nós somos assim. Então, você acha que a criança não vai ser assim? Por mais que ela tenha um aninho. O bebê já não fala quando ele nasce? Sim. Quando ele quer mamar ali? Gente, já deu mamar pra esse neném, já era. Eu tenho me lembrei de um paciente, só a gente vai lembrando de tudo, né? Lembrei de um paciente em que as primeiras sessões eu sempre ia de coque. Então, as primeiras sessões com ele eu ia de coque. E eu ainda usava aquelas esponjinhas. Já ficava lindo o cabelo, né? Cabelo grande e tal. E aí ele começou a querer morder o meu cabelo. E eu não tô entendendo, né? O que ele tá querendo se comunicar aqui nesse primeiro momento. Ainda tava criando vínculo ali e tudo mais. E aí depois ele começou a querer desmanchar o coque. Eu, gente, o que é? Meu cabelo tá fedendo? O que é? Porque aí você começa a pensar em tudo, né? Falei, mas o que tá acontecendo? Preciso entender o que tá acontecendo. Aí as próximas sessões do mesmo jeito. Eu sempre ia de coque, ele tentando desmanchar o coque. Aí um dia, numa sessão, tranquilo, final da sessão ele veio, simplesmente, gente, ele pegou o nariz, ele enfiou o nariz dentro do meu coque. Aí eu, oi? Falei, oi, solta o cabelinho da tia, só um pouquinho. O que tá acontecendo? Aí eu olhei pra ele e falei assim, fulano, o que foi? A tia não entendeu. O que tá acontecendo? Me fala. Só que ele ainda era não verbal, né? Sim. E aí ele deu aquela... E me abraçou. Eu falei, ai, meu Deus, era o jeito dele de expressar que ele estava gostando daquele momento. E eu não estava Era uma entendendo. forma de demonstração de carinho. De carinho. Sim, as crianças, entendendo. elas têm diferentes formas. E assim, Lud, quando a família, né, está sentindo essa dificuldade nesse processo e tudo, na escola nós utilizamos muito de músicas, de contações de histórias. Existe algo a mais que a família pode fazer em casa, além disso que nós comentamos sobre colocar desafios para a criança para falar, para desenvolver essa oralidade? Muita coisa. Primeira coisa que eu sempre falo para os pais, você vai ao supermercado? Vou. Você leva a criança? Ah, não, dá trabalho demais. Mas será que ele sabe o que é um desinfetante? Uai, eu nunca falei. Ah, e um amaciante? Também não. E um saco de arroz? Ele sabe o que é arroz, mas será que ele sabe o que é um saco de arroz? A primeira coisa que a gente pode fazer é mudar coisas do nosso dia a dia. Rotina. Adaptar. Então, a primeira coisa, leva o seu filho para o supermercado, põe dentro do carrinho e vai apresentar coisas novas. Às vezes, a gente se esquece de apresentar para crianças coisas novas porque a gente já sabe. Sim. Só que a gente já foi apresentado para aquilo. Alguém apresentou para a gente, Sim, né? com certeza. Então, primeira coisa, vamos levar a criança ao supermercado, né? Então, vai lá, passou na ala ali do sabão em pó, me ajuda a escolher qual que a gente vai pegar hoje, o da caixa branca ou o da caixa vermelha? Ah, então tá bom, então vamos nesse, vamos no vermelho. Passou lá na ala do desinfetante, qual que a gente pega? O rosa ou o verde? Olha o tanto de opções que você está dando para essa criança. A quantidade de nomes diferentes que essa criança está aprendendo. E um lugar diferente, né? Totalmente diferente, com outras pessoas, com sons diferentes, né? Muito estímulo. Então, a primeira coisa, leva seu filho ao supermercado. Ai, que bom Para que você de tá ter falando isso, medo. porque a gente está acertando, graças a Deus. É porque a gente pega a criança também, leva para fora da escola, porque a gente tem ali uma área verde maravilhosa. Então, Ao lado a gente do parque. leva ao lado do parque, leva para ver as árvores, olhar os pássaros, pegar as folhas, as pedras, né? Brincar na Contato, areia, né? esse Exato. contato, Textura. sabe? Todas as texturas. Então, assim, eu costumo brincar demais com as crianças, assim, para que elas sejam estimuladas mesmo né? A se desafiar também. Exato. Porque eu sei que tem muita criança hoje que, assim, gente, e a gente vem de uma pandemia, né? Tem esse detalhe. Exato, Que eu um queria, detalhe assim, bem importante, que eu só queria principalmente ali com as falar, nossas crianças de 3, 4 anos. Que eu só queria falar sobre esse detalhe, assim, né? Porque Tem- já tem tem 3 tido anos que eu muito estou na atraso escola. no Então, a gente desenvolvimento. pegou umas crianças, assim, que Nós quase que pegamos, nasceram, né? assim, em casa, praticamente. Que a gente fala, assim, só nasceram e foram para casa e não viram Exatamente. ninguém. Ficou E assim, recluso, e um né? detalhe, e só viam de máscara também, que tem esse isso foi detalhe. outra questão. Uma outra questão. Já até falando, pegando o gancho de uma coisa que você falou que é muito importante, se você vai se comunicar com o seu filho, com qualquer criança que seja, sempre no nível da criança. O que é no nível da criança? Agacha Na altura. nos olhos dessa criança. Sim. Por quê? É só uma questão de vínculo, é uma questão ali? Não. Você precisa, além do vínculo, a criança precisa te ver.
Sim. Então, se você fala de cima para baixo, a criança não vê como que esse som realmente é produzido. Então, ela precisa ver e ouvir. Então, você tem que dar oportunidade para essa criança. Abaixa, agacha e fala o que você precisa falar. Então, sempre olho a olho. Não, é muito bacana. E bacana também de pensarmos em estratégias, né? Porque, por exemplo, na época da pandemia, até nós eu tinha dois alunos que eram 2 pacientes da Lud. Na verdade, o menino era paciente da Lud. Então, a Lud fazia atendimento domiciliar e eu dava aula particular para eles. E era muito interessante de ver porque... eu dava aula de máscara, a Lud também fazia o atendimento de máscara, e aí tinha, né, aquele plástico na máscara, e mesmo assim, né, nós penávamos ali para dar conta do recado, porque realmente foi um momento. E é tão interessante, porque quando nós falamos das crianças mais velhas, né, porque a pandemia se iniciou ali em 2020, nós estamos em 2023. Então, realmente, esse processo, ele, né, está passando. E nós temos as crianças ali de 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, que realmente foram as mais prejudicadas, né? Porque no ápice ali da socialização, do encontro com o outro, da mesma faixa etária, ou encontro com familiares, né? Que teriam interesse de desenvolver uma comunicação com essa criança, esses encontros foram cortados, né? Então, realmente, é um momento que daria para ter mais encontros e não tivemos. E, assim, por exemplo, hoje nós tivemos uma situação agora próxima ao horário de almoço, que foi muito interessante. Um aluninho nosso de 4 anos, ele estava fazendo atividade em sala com a professora. E aí ele começou a chorar, e aí a professora não conseguia entender o que ele queria, e ele falava assim, tá feio. E aí a teacher, não, tá linda a sua atividade está linda, e ele tá feio e chorando, e isso desestabilizando o emocional dele. E é uma criança que nós temos trabalhado muito essa via de comunicação com ele. E aí a professora precisava subir com as crianças e ele ainda estava nervoso e segurando a atividade dele. E aí eu peguei na mãozinha dele, não falei sobre o assunto, só peguei na mãozinha dele, pedi a teacher para subir, que eu ficaria com ele um pouco. Levei ele ao banheiro, lavamos o rosto, refrescamos. Não falei sobre o assunto. Quando ele se acalmou, aí eu olhei para ele, conversei. Falei, meu amor, fala para a teacher. O que ficou feio? Meu desenho ficou feio, eu não gostei. Falei, e o que você quer? Aí ele, eu quero outro desenho. Ok, esse outro desenho que ele estava fazendo, que era uma conclusão do projeto, porque a nossa proposta ela é socioconstrutivista. Então, os alunos eles têm uma experiência, têm uma vivência, aprendem ali o tema do dia e depois eles concluem uma atividade de folha. Então, ele fez, realmente o desenho dele ficou lindo e tudo, só que eu precisava reforçar esse comportamento dele de conseguir expressar em palavras o que ele estava sentindo. Então, realmente, as crianças dessa faixa etária ficaram muito dentro de casa. E dentro de casa, com o pai e a mãe, os pais eles não se formaram em faculdades para serem pais, né? E eles estão também na rotina de trabalho deles, que gera um cansaço. Então, automaticamente, é mais cômodo entregar água do que ficar insistindo para a criança falar água. Exato. Quer. E da mesma forma, é mais fácil quando a criança começa a apresentar um choro, entregar tudo rapidamente. Várias coisas. Exato, sim. Porque às vezes alguma dessas coisas a criança está querendo. Não, né? E às vezes ela nem está querendo aquilo lá, mas você entrega tanta coisa que ela até muda o foco. Ela muda o foco. Isso. E aí o comportamento do choro, ele acaba sendo reforçado porque ganha vários reforçadores ali. Exatamente. E aí nós precisamos de uma forma muito lúdica e muito agradável, leve, né? Para que a criança se sinta acolhida, conversarmos com a criança. Olha, respira, acalma. Quando você acalmar, você vai me dizer o que você quer e eu vou te ajudar a ter o que você está querendo. Não é para simplesmente ceder para essa criança, mas é para ter uma mudança de comportamento, né? Uma mudança na postura da criança para que ela se comunique.
e não para que ela use sempre o choro, né? É. Então, assim, realmente a via da comunicação com as crianças, ela é uma via de vários pontos. Sim. Que realmente a gente precisa fazer com que eles se encontrem de uma forma harmônica, né? Para que a criança tenha até o seu emocional mais equilibrado. E, Nath, você falou uma coisa muito importante. Às vezes, os pais, eu escuto muito isso. Eu não tenho tempo de brincar com meu filho, eu não tenho tempo de ensinar, não tenho tempo de sair. Cara, vamos fazer o seguinte, separa 10 minutos do seu dia para brincar com seu filho. Você tem 10 minutos? Eu tenho certeza que você tem, porque 10 minutos para você sentar no sofá e assistir um filmezinho ali, você tem um videozinho. Então, o que você vai fazer? Quando eu falo para você sentar no chão e brincar com seu filho, eu não estou falando para você sentar 2 horas e ficar brincando com ele. Porque não adianta nada você sentar e ficar 2 horas numa brincadeira sem função, ou você sentar ali e mexer no telefone. Legal, filho. Só Não estar isso. ao lado não Isso. resolve. É Sim. muito melhor você fazer 10 minutos de uma brincadeira funcional e você realmente estar ali presente esses 10 minutos do que 2 horas de uma brincadeira que não vai fluir. E além de ser funcional, a pessoa está sendo íntegra, né? Eu estou sendo inteira com meu filho. Exatamente. Então, 10 minutos para a gente, às vezes, não é nada, mas para a criança que está o tempo inteiro sem te ver e encontrar com você, ficar 10 minutos... É o que nós sempre falamos com os pais, assim, por exemplo, os pais de crianças que ficam conosco no integral, né? Os pais se sentem muito seguros da criança ficar no integral, porque realmente são muitas atividades, não tem tanta tela, né? Que é um tópico que nós poderíamos até ter conversado, tanto que as telas, né, hoje em dia, robotizam essa fala da criança, né? Então, realmente, os pais se sentem seguros das crianças estarem no integral enquanto eles estão no trabalho. Mas existe uma culpa por trás, né? De ficarem distantes dos filhos durante todo o período do dia, durante a semana. Então, nós sempre conversamos com eles. É o tempo de qualidade. Não é o tempo em quantidade. É claro que não dá para ser também só 10 minutos todos os dias e no final de semana, né, dar plantão, ficar aquela correria e não ter tempo com os filhos. Mas, pelo menos, todos os dias ter um momento em família. E eu sempre converso com os pais o tanto que é importante também as tradições da família, né? A tradição da mesa, de sentar numa mesa, ou de todos os dias assistirem juntos um pouquinho da televisão, né? Um momento em família, né? Que a criança já gera uma expectativa e se sente segura naquela situação. Eu acho legal isso, porque a gente tem esses períodos na escola e aí é um assunto muito interessante, né? A criança não estava comendo em casa. Não come isso. Aí teve um aluno que começou a comer lá. Não, mas ele não come isso, gente. Aí eu falei, então a gente vai filmar e vai te mostrar. Pode ser? Tá bom. A gente filmou e mostrou. A gente não está acreditando. Eu falei, mas é porque aqui existe uma outra rotina, de uma outra forma que a gente está estimulando essa criança. Outra coisa, ela está sentando à mesa com todas as crianças. Tempo de espera. Está vendo as outras crianças comerem. Então, a gente estimula para que ela experimente e tudo mais. A gente tem esse tempo, né? Isso. E ela convive com esse tempo de espera também junto com as crianças. E aí, ela, não estou acreditando, gente. Não, eu falei, mas isso acontece. A apresentação, né? E a criança fala não é assim come também? Com os olhos do mesmo jeito. Eu tinha uma sobrinha que ela não falava. Minha sobrinha, gente, a gente já não vai falar, tem problema, isso aqui. Gente, a gente chama ela de arara baleado, tanto que ela conversa tanto. Eu falo, amiga, Jéssica, eu te amo, tá? Eu falo, Jéssica, por favor. Jéssica, deixa a gente brincava assim, respira. Geralmente é o que as mães falam, né? Geralmente é o que as mães falam. Muito legal. Eu tive um paciente que falou assim pra mim, Lud, pelo amor de Deus, ele não pode fazer terapia reversa, não? Para frear um pouquinho. Tá difícil. Fala exatamente. Mas é muito interessante. Realmente, assim, eu vejo que essa via da comunicação, ele é o principal ponto, né, o principal foco das famílias para que a criança realmente consiga se desenvolver nas outras áreas, né, na área da autonomia, na área cognitiva, na área motora, na área emocional, social. Então, realmente, isso traz um ponto muito positivo para esse desenvolvimento e faz com que as famílias se sintam seguras, né, do ambiente que vão deixar a criança, né, do local que estarão. Então, essa via da comunicação, ele é o principal. E eu penso assim, se nós fôssemos sentar aqui, nós teríamos o dia todo para conversar. Com certeza. Né? Porque nós poderíamos falar aqui sobre como é a questão, por exemplo,
das crianças em relação ao inglês, que muitas famílias se preocupam, né, dessa fala no inglês, o que não tem que gerar essa preocupação. Nós já temos diversos estudos científicos, o quanto é benéfico a educação bilíngue, né? Da mesma forma, né? Telas. Telas. Ficaríamos 3 horas falando sobre telas. Telas é que nós fôssemos falar o nível de ansiedade que deixa, né? A superestimulação visual também. Nós sempre falamos na escola, Lu, de telas, assim, um resumo muito básico, né? Na nossa escola, nós não temos televisão. E nós não temos televisão por quê? Somos todas formadas, graduadas na área, né? Nós trabalhamos, estudamos, né, na área da educação. Então, nós estamos ali com o nosso tempo e o nosso espaço 100% dedicados às crianças. Sim. Então, assim, a tela, ela não é uma vilã, mas a tela existe o tempo adequado. Então, que os pais fiquem com esse tempo para utilizarem em casa, né? Então, assim, esse tempo de tela tem que ficar para a família quando vai para um restaurante, que não tem uma brinquedoteca. Como que você vai conseguir que a criança tenha um tempo de espera de 2 horas numa mesa? O tempo de espera da criança é por idade, não vai ser tanto, né? E outra coisa, Nath, a gente pode substituir. Você não precisa... Não é você pegar um tablet, um celular e deixar o seu filho escolher o que ele vai ver. Não, escolha o que ele vai ver. Substitua, coloque canais do YouTube, músicas do YouTube que vão ser produtivas para ele. Isso. Porque tela, não tem como você sair da tela. Você que é pai, tá na tela 24 horas por dia. O celular tá sempre próximo da gente. Sim. Então, faça substituições. Substitua o que a criança está vendo por algo que seja produtivo, para estimular o desenvolvimento dela, para tornar o que você falou. A tela, tirar ela de vilã para ser a nossa ajudante. Exatamente, mas para a via positiva. Eu agradeço imensamente a participação da teacher Vanessa, maravilhosa. Sempre está com a gente ali no dia a dia com as nossas crianças, uma profissional da nossa confiança. Da mesma forma, fonoaudióloga Ludmila, né, sempre indico o seu trabalho para os pais, realmente é da minha confiança. Eu falo para os pais quando eu indico, né, nós indicamos quando eles perguntam. E aí eu sempre falo, olha, eu indico a Ludmila porque eu dava aula no mesmo momento que ela fazia a sessão. E eu sei o quanto você é lúdica, né? O quanto você consegue desenvolver. Nós temos várias crianças da escola que são atendidas por você e nós vemos o desenvolvimento delas. E é claro que se chega numa fase, né, que gera uma preocupação da família, nós sempre indicamos, olha, mesmo que não seja necessário o tratamento, busca uma avaliação, né? Pelo menos para o seu coração ficar em paz, lá na frente não ter um sentimento de culpa. Então, sempre eu estou aí indicando o seu trabalho realmente porque eu conheço. Agradeço imensamente vocês duas estarem aqui nesse encontro. Agradeço você que participou conosco desse encontro e teremos muitos outros a serem gravados aqui nesse estúdio maravilhoso para termos vários assuntos diferentes sobre o desenvolvimento infantil. Muito bom.